Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, você que está ouvindo essa programação. Nós vamos já orar. Essa é a programação Viva em Cristo, a hora da oração. Todos os dias às 3 horas da tarde. Aqui quem fala é o pastor Miqueias e eu quero orar junto com você. Vou aproveitar e cumprimentar aqueles que estão assistindo a TV Liberdade, ouvindo a programação da Rádio Liberdade. Eu estou na Rádio Liberdade ao vivo, 96.1, todos os dias às 3 horas da tarde, e pela TV Liberdade 23.1. Quem tem a sua TV, é só sintonizar o canal 23.1 e vai poder assistir essa programação direto aqui do estúdio da Rádio Liberdade FM. Quero também agradecer aqueles que estão acompanhando pela internet, pelo site da TV Liberdade. Dá para assistir pelo celular, pela palma da sua mão. É só você digitar lá no Google tvliberdadehd.com.br e você vai assistir a programação de televisão da TV Liberdade no celular, na internet, em qualquer lugar que você tiver, que tiver internet aí. Pode compartilhar, pode mandar para os seus familiares, amigos, parentes em outras cidades que vão poder acompanhar. E quero aproveitar também e convocar você que vai receber essa programação no YouTube. A gente vai compartilhar essa programação que está sendo gravada lá no YouTube, no canal da Rádio Liberdade no YouTube. É só digitar Rádio Liberdade Bom Jesus das Selvas, dá para encontrar o canal. E quando a gente compartilhar, que chegar até você, aí não deixa de você comentar, curtir, né, se inscrever no canal, porque aí o YouTube vai sempre mandar para você. Quando você abrir o YouTube, que tiver uma programação nova, vai estar chegando lá para você, vai estar aparecendo lá e você vai poder acompanhar, participar, orar junto conosco, né, e ouvir a poderosa palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus. Mas vamos orar? Quem está em casa agora, você pode dobrar os seus joelhos aí na sua casa, nesse momento? Você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar junto conosco através do rádio, né, da TV, da internet? Vamos fazer isso? Quem não pode, está no trabalho, está na correria, mas ora com a gente em espírito, eleva o teu pensamento a Deus. Mas eu quero convocar de forma especial agora aqueles que podem dobrar os seus joelhos. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora e nós vamos falar com Deus, crendo que os céus vão se abrir, crendo que Deus vai abrir as janelas dos céus em nosso favor. Nós temos uma arma poderosa em nosso favor, que é a oração. Nós estamos diante de uma oportunidade agora de dobrar os nossos joelhos e abrir os céus em nosso favor. E o Deus Todo-Poderoso, que nos conhece, que nos livra de todo mal, de todo laço, de toda armadilha, vai nos livrar, vai nos abençoar e enviar o seu favor e o seu socorro às nossas vidas, a sua bênção sobre as nossas vidas. Amém? Então vou dobrar os meus joelhos aqui agora e você, onde estiver, vamos orar em nome de Jesus. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, aquele que está exaltado acima de tudo, de todos. O seu trono está firmado nos céus, na justiça, na santidade. Louvado seja aquele que subjugou o pecado e a morte e é invencível e inabalável. Acima de todo poder, principados e potestades, é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome.
Adorado seja o Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o Teu poder e a Tua glória venha nos envolver. Envolva os Teus servos agora. Teus servos e servas que estão orando nesse momento conosco. Oh Deus, que a presença e a glória e o poder do Senhor se manifeste entre nós nesse exato momento. E que a nossa súplica, as nossas orações nesse momento, em favor dos aflitos, dos necessitados, em favor daqueles que estão perdidos, afastados dos teus caminhos, que foram iludidos, enganados, que caíram, tropeçaram nas ciladas deste mundo, nas armadilhas de Satanás. Que a nossa súplica, a nossa oração em favor destes, meu Pai, e também incluindo as nossas vidas, sejam atendidas, sejam respondidas. Porque nós cremos, ó Pai, que enquanto estamos na Tua presença, enquanto aqui estamos, como canal de bênçãos, humilhados e prostrados em oração, o Senhor está olhando por nós e usando a nossa vida em favor daqueles que estão fracos, cansados e abatidos. Porque nós, embora estejamos fracos, fisicamente falando, talvez esgotado, a mente, cansado, o corpo, por conta da rotina, do trabalho, mas em espírito, estamos fortalecidos no Senhor e estamos aqui sendo canais de bênçãos. E a força e o poder do Senhor que age em nós, toca para fortalecer aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão caídos, prostrados e humilhados espiritualmente, embora fisicamente, materialmente, financeiramente ou qualquer outra área da sua vida pareça estar de pé, estar bem, mas em espírito estão fracos. Eu quero orar, Senhor, e clamar por aqueles que estão precisando nesse momento, ó Pai, da intervenção divina do Teu poder sobre a vida deles. Aqueles que estão desconsolados, inconformados, angustiados, deprimidos. Aqueles que estão no fundo de poço emocional, espiritual. Eu quero clamar, Senhor, por aquelas pessoas que estão quebradas, arruinadas, se sentindo um nada, um lixo até. Só o Senhor para resgatá-las, e eu clamo ao Senhor em favor dessas vidas, Pai. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que pega o homem como olheiro, que pega o barro, um vaso de barro, e quebra e amassa esse barro e faz um vaso novo. O vaso de desonra é transformado num vaso de honra, aonde o Senhor coloca num lugar de honra e enche do Teu óleo precioso, do Teu Espírito Santo. Foi o que o Senhor fez comigo, meu Pai. Nos momentos em que eu me senti mais necessitado, arruinado, o Senhor restaurou minha vida. E eu clamo em favor, meu Pai, daqueles que necessitam hoje de uma restauração espiritual, que precisam hoje serem resgatadas, serem libertas, serem transformadas, meu Pai. E também, Senhor, em favor daqueles que estão combatendo doenças e enfermidades malignas, que veio para matar, que veio para destruir, enfermidades malignas que vieram para arruinar, destruir a vida dessa pessoa, que não é nenhuma provação, pode até ter sido permitido pelo Senhor que essa doença entrasse na vida dela, mas é algo maligno, perverso, algo enviado ou mandado, é algo que essa pessoa está sofrendo,
e os remédios não tratam, e os tratamentos médicos não resolvem. Mas o teu poder pode curar, libertar esta vida. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que o teu poder venha tocar sobre esta vida e essa enfermidade vá embora. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão em casa prostrados, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu nome que é poderoso, que cura, que sara, que liberta, que transforma. Toca, Senhor, em cada vida, pelo teu poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Aquele que está ouvindo essa programação agora aqui pela rádio, na TV ou na internet, que seja alcançado pelo poder de Deus agora. E essa enfermidade maligna seja agora, em nome de Jesus Cristo, curada, seja liberto dessa enfermidade, seja livre desse mal, no nome de Jesus. Essa enfermidade vai embora, seja repreendido todo o mal agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Obrigado, meu Pai. Eu oro pela cidade de Bom Jesus das Selvas. Livra-nos, Senhor, de toda opressão, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda cilada e planos malignos e perversos no coração dos homens maus. Livra-nos, Senhor, dos pensamentos e intenções ruins, nossas mesmas, que nós criamos, que prejudicamos a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, que o Teu Espírito em nós nos dê o discernimento para percebermos e lidarmos com pensamentos e sentimentos ruins que nós mesmos criamos para nós mesmos, para nos prejudicar, e nem percebemos, mas o Teu Espírito mostra, o Teu Espírito revela, o Teu Espírito nos mostra e nos dá o discernimento para que venhamos nos arrepender, abandonar os nossos maus caminhos, os nossos erros, as nossas falhas. E toda cilada e todo mal, investida do maligno contra as nossas vidas, contra a nossa paz, contra o nosso bem, contra o bem desta cidade de Bom Jesus das Selvas, e aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo essa programação, abençoa, meu Pai, cada cidade do nosso estado, o nosso estado do Maranhão, o nosso país, livra-nos de todo mal. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Oro pelos cristãos, servos e servas Tuas, no mundo inteiro, principalmente aqueles que estão sendo perseguidos, humilhados, talvez presos por causa do Teu nome, por anunciar o Evangelho. Principalmente aqueles que em países onde a palavra é perseguida, e eles muitas vezes se escondem, não têm liberdade para falar da Tua palavra num canal de rádio como esse, na televisão, na internet. Que o Senhor Deus abençoe, os guarde, os livre e continue dando força aos Teus servos. E a nós que temos essa liberdade, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força, que nós não venhamos cruzar os braços, mas aproveitar essa oportunidade e ao máximo que nós pudermos anunciar a palavra do Senhor, anunciar o arrependimento aos homens para que se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem a Ti, ó Senhor. Que essas pessoas que ouvem essa programação agora recebem essa mensagem. Eu peço a Ti, Pai, o toque do Teu Espírito Santo para que se arrependam dos seus maus caminhos. Em o nome de Jesus. E sejam salvos. Obrigado, meu Pai. Eu Te agradeço por tudo. Entrego cada vida preciosa nas Tuas mãos. Consagra, abençoa este copo com água. Quem beber dele receba o toque poderoso que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E sejam curados, abençoados para a glória de Deus. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Programa Viva em Cristo, de segunda a sexta-feira na TV Liberdade HD. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom entrar
nessa atmosfera espiritual, nos santos dos santos e falar com Deus. Esse é o acesso que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós lá naquela cruz. Quando ele morreu, ele ressuscitou, o véu do templo foi rasgado. E nós temos acesso direto ao trono do Pai. A oração é o acesso. Nós oramos em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Eu quero aproveitar aqui esse momento e falar, né, que hoje à noite a gente vai estar ministrando a palavra de Deus ali numa congregação da Nova Bom Jesus, às 7 horas da noite. A gente vai estar se reunindo lá na porta da igreja às 7 horas da noite, da comunidade evangélica Viva em Cristo, aonde eu pastoreio junto com a minha esposa, e de lá a gente vai para essa igreja, 7 horas da noite. Quem quiser participar, quem quiser ir lá também, ouvir a palavra, né, participar desse culto, é só se direcionar ali à porta da nossa igreja, que fica na avenida, na Rua Angelim, esquina com a Rua Chapadinha, próximo ali à APAI, próximo ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. 7 da noite, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já que eu volto com a poderosa palavra de Deus, você que está aí na Rádio Liberdade 96.1, todos os dias, das 3 às 4 da tarde, você vai estar conosco aqui. A hora da oração. Esse primeiro bloco a gente vai orar e no segundo bloco nós vamos falar da poderosa palavra de Deus. Você que vai ouvir, assistir essa programação no canal do YouTube, compartilha, comenta lá. E quem está na TV 23.1, dentro de Bom Jesus das Servas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode assistir essa programação pelo site também da TV Liberdade. Pode encaminhar, pode pedir para os teus parentes, familiares que moram em outras cidades, quando você estiver acompanhando essa programação aí na sua TV, eles podem se conectar pela internet, aonde eles estiverem, lá no site tvliberdadehd.com.br, e aí vamos ter mais pessoas acompanhando na rádio, na TV, na internet, né? E depois lá no YouTube também. Já que eu volto, eu vou entrar no bloco comercial e quando eu voltar, a gente vai ouvir a poderosa palavra de Deus. Não saia daí. Já que Jesus Cristo, glorificado seja, exaltado aquele que vive para todo sempre. Meus irmãos, nesse momento, eu quero ministrar a poderosa palavra de Deus que se encontra aqui em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 em diante. Peço para você que está ouvindo essa mensagem gravada aí no WhatsApp que compartilhe, manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado. Quem está nos acompanhando pela rádio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos também ao vivo pela TV Liberdade 23.1 em HD aqui dentro de Bom Jesus das Selvas e pela internet no site liberdadehd.com.br. Quem está lá no YouTube acompanhando essa programação, não deixe de comentar, de curtir, para que você receba sempre essa mensagem. Vamos ler o texto sagrado? Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte, a palavra do nosso bom Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só isso aqui, meus irmãos. Jesus, estando ou sendo, em forma de Deus, quando ele esteve aqui em carne, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E o apóstolo Paulo, ele roga aos irmãos aqui de Filipos, a quem ele direcionou esta carta, né, que são aos filipenses, que houvesse entre eles o mesmo sentimento
que Cristo Jesus teve. Ele faz um apelo aqui aos irmãos. O Cristo, o Senhor, sendo Deus, se humilhou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí ele continua dizendo assim no versículo 7, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo. Olha a atitude de Cristo, de Jesus, quando ele esteve em carne. E é a mesma que Paulo, o apóstolo, pede que os irmãos também se manifestem, né? Manifeste esse tipo de atitude. Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, ele era Deus, ele sendo Deus. A forma certa de falar é essa. Não é ele era Deus, não, porque ele era, é e sempre será. Então a forma correta de dizer, ele sendo Deus, se fez semelhante aos homens. Então quem olhava para Jesus via um homem. Mas ali estava quem? Deus. Ele se humilhou, ele se aniquilou. Tá? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele sendo Deus, ele se despiu dessa glória, da sua glória, e assumiu de tal maneira uma forma humana que quem olhava para Cristo via um homem. Se admiravam quando ele fazia os milagres e as maravilhas, porque as obras que ele manifestava eram obras maravilhosas e grandiosas que somente alguém enviado por Deus, como disse o Nicodemos. Lembra de Nicodemos quando foi visitar Jesus de noite e falou com ele dizendo: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ao olhar para Jesus, viam um homem. Mas as suas obras declaravam que ali estava alguém enviado por Deus. E esse alguém não era somente um profeta, como os profetas que já tinham vindo antes. Ou como o legislador Moisés. Um grande profeta. E legislador, muito mais do que um profeta. Ele era o próprio Filho de Deus, encarnado. O próprio Deus que se fez carne. Mas ele assumiu a forma humana. Ele se esvaziou de tal maneira que quem olhava para ele com os olhos naturais via um homem simples. E o profeta Isaías, quando falou dele, disse: olhando para ele, beleza nenhuma víamos que nos agradasse. Porque a sua aparência ele era sem aparência, sem formosura. Ele veio como numa terra seca, sem aparência, sem formosura. Então, Cristo, Deus, em Cristo Jesus, se fez carne, né? Se fez semelhante aos homens, abandonou, deixou sua glória. E como homem, ele foi o mais perfeito, ou o homem perfeito que pisou essa terra. Porque de todos os homens mortais, ele assumiu a natureza humana, ele foi o mais perfeito de todos os homens. Se é que existe algum homem perfeito nessa terra, se é que existiu, ou está entendendo como é que é? Não tem como comparar. Se os estudiosos que estudam, por exemplo, psicologia, estudam comportamento humano, sem precisar investigar a área da fé, se dedicar a um estudo comportamental, emocional de Cristo, psicologia, e fizer um estudo, sabe, sem ideologia, sem nenhum fermento, sem nada de ruim, vai se encantar e vai ver que de todos os homens que pisaram nessa terra, pode estudar, como por exemplo, eu posso citar um exemplo de um homem que era ateu cético. O nome dele é Augusto Cury. Não sei se você já leu os livros dele.
Eu já tive a oportunidade de ler alguns livros, inclusive uma coleção que ele chama de Análise da Inteligência de Cristo. Esse homem estudou a mente dos homens mais brilhantes que pisaram essa terra. Estudou a mente dos gênios, dos filósofos. Aí foi citando Platão, né? Aristóteles, foi citando lá Einstein, os grandes pensadores que existiram. E ele falou assim, eu não posso deixar de fora Jesus, esse personagem que a história é dividida entre antes e depois dele. E ele colocou todos esses homens, esses pensadores, essas grandes mentes que influenciaram o mundo, que estão aí as suas biografias, os seus estudos, e colocou Jesus e estudou de maneira cética. Não entrou na esfera da fé e nem quis questionar a religião. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou fascinado. Eu estou falando de um homem que era ateu. Ele ficou fascinado com o Cristo, com a humanidade de Cristo. E como eu estou lendo aqui Filipenses, esse capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala da pessoa humana de Cristo, do Deus encarnado, daquele que se despiu da sua glória e se fez homem, se fez servo, à semelhança de homens. Eu não poderia deixar de citar esse fato, essa história desse grande estudioso que hoje é um dos maiores escritores, inclusive, depois que ele começou a falar da inteligência de Cristo, depois que ele começou a falar dos princípios, da psicologia de Cristo, da forma que Cristo vivia, ele se tornou um dos maiores vendedores de livros, best-seller, inclusive, falando de Cristo. A vida dele mudou, a história desse homem mudou. Pesquisa lá e está lá hoje no YouTube, nas redes sociais, é mais fácil encontrar. E ele fala exatamente desse lado humano de Cristo. E ele se apaixonou pelo homem Jesus, tá? Não pela figura religiosa, pela figura, sabe, mística de Cristo, mas pela figura humana. Porque quando ele estudou todos os outros homens, ele viu padrões na mente e no comportamento e nas emoções que eram doentios nos outros. A maioria dos outros grandes homens da história de nomes tiveram padrões negativos, pessimistas ou doentios, que se desvirtuavam da sua natureza, do equilíbrio, né? Da sua natureza, de uma perfeição, né? Da natureza. Embora foram grandes pensadores e contribuíram para a sociedade em áreas importantíssimas, mas o único daqueles que ele estudou a história, o único que foi perfeito, na sua análise, nos seus estudos, como homem, como pensador, que não foi encontrado nele padrões negativos, como ansiedade, como depressão, ou como alguém que quisesse manipular, controlar os outros, prender, criar, por exemplo, uma religião que impusesse às pessoas alguma coisa. Não, Jesus, ele foi aquele homem que tornou livre as pessoas. Ele trouxe uma mensagem que libertava, que fazia com que as pessoas se tornassem livres nas suas emoções, nos seus pensamentos, em tudo. Um homem perfeito. A ciência pode estudar Jesus como homem e vai encontrar e vai ver que ele era perfeito, ele foi perfeito, ele é perfeito. Sem falar em todos os milagres, sem falar em todas as manifestações, sem falar que ele andou sobre as águas, sem falar que ele nasceu do ventre de uma virgem, sem a participação do homem, porque isso aí entra na esfera da fé. E quando a gente fala disso, o Espírito Santo já queima aqui dentro de nós, porque a gente sente a glória de Deus falando conosco, confirmando essa obra maravilhosa. Sem falar que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele foi lá no inferno, tomou a chave da morte e venceu a morte e o inferno. Se nós olharmos para Cristo, para Jesus, apenas para admirá-lo como homem, sim, e admirarmos a sua mensagem, os seus ensinamentos, e olharmos para ele, e procurarmos ser iguais a ele, a nossa vida já vai melhorar em muitos aspectos. Agora, se nós quisermos a nossa salvação, nós temos que crer que ele é o Filho de Deus, e esse autor, ele diz,
não pode. Depois ele chegou na conclusão dizendo assim, de fato, esse homem, sendo tão perfeito, não poderia ser outro, a não ser o próprio Filho de Deus. Hoje ele não é mais ateu, ele não se considera mais ateu, porque ele já se rendeu, ele já se entregou ao Cristo. Meu irmão, não tem como um ser humano olhar para Cristo, seja na sua humanidade, ou seja nos seus milagres, nas suas maravilhas, e não crer, e não confiar. Não tem como. Só se ele for muito duro de coração. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Jesus disse, aquele que crê será salvo. Quem crê no Filho do Homem, quem crê no Filho do Homem será salvo. Será salvo. Tá? A salvação vem pelo fato de crer no Filho do Homem, que o Deus vivo se fez carne. Agora, quem não crê já está condenado, não tem salvação. Não tem salvação. A pessoa pode adotar para si os padrões de vida que ela quiser adotar, filosofia de vida, sabe? Qualquer outro padrão que ela quiser adotar para ela viver regras de vida e viver do jeito que ela achar melhor. Mas se você quer a sua salvação, se você quer verdadeiramente e tem lá no fundo do teu coração uma chama queimando pela eternidade, por viver eternamente, se você crê que a vida não é só essa passagem, esse breve momento aqui, mas que existe algo maior depois desta vida, então você deve olhar para Cristo e crer nele, e se mergulhar, estudar e pesquisar sobre a vida dele, de Cristo, para que você creia nele como teu Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí o apóstolo Paulo, continuando, ele diz assim, ó, veja só, ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu faço um apelo a você. Como o apóstolo Paulo falava aqui, eu faço esse apelo em favor da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Filipenses, apelando aos irmãos de Filipenses que tivessem o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se humilha, se esvazia. Se o próprio Deus deixou a sua glória, se esvaziou e se humilhou, quem sou eu e você para querer viver de uma maneira orgulhosa, sabe, nos apoiar em nossa própria capacidade intelectual, seja lá o que for, que nos causa orgulho, né? Que nos eleva o ego. Quem sou eu? Quem é você? Que somos pó. Se o próprio Filho de Deus viveu em humildade e simplicidade, quem somos nós? Se tem algo que agrada a Deus, é a humildade, é a simplicidade. E se você abrir mão do seu orgulho, abrir mão do seu ego, de quem você é, e se humilhar para Deus, entregar a sua vida a Ele e crer em Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, você terá a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te proteja e te guarde, que você tenha um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que está ouvindo esse áudio, compartilha, não deixe de mandar para outras pessoas. Passa adiante. Sua vida está sendo abençoada através dessa pregação. Manda para outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Você que nos acompanhou pela Rádio Liberdade 96.1, estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser, todos os dias, de segunda a sexta, das 3 horas da tarde até as 4 horas, a hora da oração. Quem está no YouTube, compartilha, comenta, deixa o seu like para que você seja notificado
e assim a gente vai alcançar muito mais pessoas. Obrigado quem está na TV 23.1 dentro de Bom Jesus das Selvas, canal Cultura em HD, e quem está pelo site também, tvliberdadehd.com.br. Que Deus em Cristo abençoe, um ótimo final de semana. Não deixe de ir para a igreja, não deixe de servir a Deus no final de semana com a tua família. Meu irmão, vá lá, serve a Deus, viva para Ele, e com certeza você só tem a ganhar. Até a próxima, Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome de Jesus.